Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. O nosso tema de hoje é ansiedade, do que passou ao que está por vir. O nosso palestrante convidado de hoje é Iago Sampaio. Ele é psicólogo do CAPS Gregório de Matos, especialista em teoria psicanalítica e mestrando em saúde mental e psicanálise na UFBA. Então, desejo a todos uma excelente atividade e conduzo, então, a palavra para o palestrante. Olá, boa tarde a todos e todas. Muita satisfação estar aqui, encontrando com os colegas da rede de saúde. Ainda que seja virtualmente, eu acho que é muito válido a gente estar se encontrando para conversar sobre essas questões. Hoje vamos falar sobre ansiedade, né? E aí eu trouxe esse título, poxa, do que passou ao que está por vir. Na ansiedade, todo mundo já tem a ver com algo de uma expectativa, de algo que está iminentemente para acontecer, né? Poxa, é uma oportunidade de emprego, é um ente querido que vai sair do hospital. A gente sempre associa a ansiedade com algo relacionado ao futuro. Mas o que muita gente não sabe é que a ansiedade ela tem a ver com algo muito mais antigo da nossa existência, né? Que é justamente o processo da constituição da nossa personalidade, o nosso jeito de ser. A ansiedade e a angústia ela já está presente desde aí e ela se reatualiza nos momentos posteriores. Por isso eu escolhi esse título, né? Então vamos para o que está por vir, né? Bom, eu escuto muitas pessoas dizendo, né, que poxa, eu ando muito ansioso ultimamente, sabe, Iago? É um ritmo acelerado de vida que eu estou levando, não é fácil. Eu escuto isso muito de um amigo meu, um colega de trabalho também, trabalha no CAPS comigo. Ele está sempre falando, poxa, sinto saudade do tempo em que a gente tinha tempo para consertar um carro a gente mesmo, pintar um armário, levar um menino na escola, mas o ritmo acelerado da vida moderna não permite que eu faça isso. E é por isso que eu estou ansioso. Outros já têm a tendência de dizer que os compromissos que assumiu é algo que lhe deixa muito ansioso. Um outro colega lá no CAPS está sempre empanturrado de compromissos e de... Enfim, está lá na reunião, mas ao mesmo tempo está no WhatsApp resolvendo pendências de uma outra relação de trabalho que ele tem. Ele está na assembleia dos usuários lá do CAPS, mas ao mesmo tempo pensando em como vai ser a reunião no núcleo de intensificação de cuidados. Ou seja, ele assume uma quantidade imensa de compromissos e vive dizendo, poxa, eu estou apreensivo, eu estou ansioso com isso, e isso atinge diretamente meu estômago, né? As redes sociais, a crescente tecnologia da informação, né, e a comunicação acelerada também é outra coisa que a gente nota que é muito citada quando se fala em ansiedade, né? As pessoas nas redes sociais estão sempre colocando algo e aguardando com avidez um retorno, um feedback. Uma tia minha, se você olhar a mensagem e não responder, logo ela manda em seguida, cadê a resposta? 13 interrogações. Calma, tia, eu não pude responder, né? Fica todo mundo muito naquela expectativa, naquela iminência de ter um retorno, né? São coisas que de fato corroboram bastante para que a ansiedade encontre um espaço, né? Os imperativos de produtividade, o trabalho exaustivo que a gente tem, né? A cobrança, isso de fato são coisas que estão bem presentes. Mas a ansiedade em si, a priori, ela não é algo negativo, ela não é algo ruim. Ela compõe e prepara a gente para ações bem primárias, né? De fugir ou atacar, né? Não é algo necessariamente ruim. Você vê muitos jovens, adolescentes, né, experimentando aí aos poucos, paulatinamente, a vida adulta, seja nos relacionamentos amorosos que se iniciam, seja na independência dos pais, seja na autoridade, na tomada de rédeas da sua própria vida. A ansiedade é um mecanismo muito natural, muito normal. E apesar disso, a gente vê muitos jovens, crianças sendo medicadas, fazendo uso de benzodiazepínicos desnecessariamente, né? Você tem uma ideia, pessoal? O transtorno de ansiedade, ele nos manuais diagnósticos foram o que mais sofreu alteração ao longo do tempo, né? Muitos adornos, muitas atualizações, muitas microespecificações desses transtornos
Isso é algo que chama muita atenção da gente. De fato, a ansiedade, ela se coloca na nossa atualidade como um mal bem presente. Você vai no consultório, você ouve as pessoas falar de ansiedade. Você vai no CAPS, você ouve as pessoas falar muito de ansiedade, né? Isso, de fato, chama muita atenção da gente. Nem sempre a ansiedade é algo patológico, algo da ordem de uma doença, de um padecimento de uma doença mental. Mas muitas vezes pode vir a ser. O próprio Freud, ele se debruçou muito sobre a questão da ansiedade. Ele estudou muito cuidadosamente, mesmo porque as pessoas que chegavam a ele relatavam dissociações, conversões, medo iminente, uma expectativa, comportamentos de uma repetição incessante sem que a pessoa soubesse dar um sentido muito claro para aquilo. Então, de fato, Freud se ocupou bastante da ansiedade. Ele, inclusive, optou por chamá-la de angústia. Angústia, inclusive, ela foi traduzida da obra de Freud. Ele colocava a palavra em alemão, era Angst, que foi traduzido para o espanhol, para o castelhano, por esses dois termos, tanto ansiedade, que seria um termo mais anglo-saxão, como o próprio termo da angústia, da escola francesa. E eu penso que angústia seja, de fato, um termo mais apropriado, né? Porque não envolve apenas uma questão de uma iminência de algo que está por vir, né? Algo que pode ser desprazeroso, mas não chega a ser algo patológico, né? Angústia envolve sempre um sofrimento psíquico, que é também corporal. Afinal, as pessoas sentem taquicardia, falta de ar, né? Perde um pouco do controle do corpo, né? É algo que vai um pouco mais além do que a ansiedade, dessa ansiedade que eu falei no início, né? Ela é uma condição existencial e implica também uma sensação de impotência do sujeito frente a esse mal-estar que ela vive, né? É como se fosse uma espécie de medo generalizado, sem um objeto definido, né? É a famosa gastura, né? A fala popular, ela tem muito a acrescentar, né? Então, é de fato algo que a pessoa não consegue localizar muito bem, né? Da onde vem. Então, Freud trabalhava com esses pacientes e ele encontrava invariavelmente esse afeto, né? Essa base de sofrimento em seus pacientes, que era a angústia, que era expresso de maneiras muito diversas, encontros nas próprias sessões, né? Arritmias, dispneias, expectativas ansiosas, fobias e ataque de pânicos, terrores noturnos e pesadelos. Os pesadelos ele se ocupava bastante, né? E ele passou a considerar inclusive a ansiedade, a angústia, como um fenômeno fundamental e principal do problema da neurose, né? A neurose somos nós ditos normais, né? Mas que temos nossas questões também, em contraposição à psicose, que estaria mais para o espectro do que hoje é chamado de loucura, né, pessoal? Seguindo com Freud, né? Ele observou uma coisa muito interessante, né? Uma relação entre a angústia e a fobia. Ele observou que a angústia, por ser um objeto que não tem, por ser uma sensação, uma vivência, que não tem um objeto definido, a fobia seria uma maneira de localizar, de situar esse pavor, esse mal-estar, né? Então as pessoas elegem por vezes algum objeto, seja, enfim, são mais variados, né? Um animal, uma situação, uma circunstância, um objeto, né? E é uma maneira que a pessoa tem de se proteger contra a angústia. Como a angústia é algo que a gente não localiza, não bordeia, no momento em que a gente foca ela, concentra ela em determinado objeto, determinado animal, situação, você dá uma borda, você delimita, você circunscreve a angústia, né? E isso daí é um mecanismo de defesa da própria neurose. Deixa-me ver aqui uma questão, né? A gente tem falado sobre angústia, tem entendido de que é esse afeto que nos mobiliza bastante, nos deixa com muito medo. Às vezes a gente não tem um objeto determinado para localizar, para situar, para conseguir discernir o que se passa. Mas a gente não fica claro o que é que desencadeia a angústia. O que é que faz eclodir esse estado emocional, né? A angústia é um sinal de perigo frente a uma situação de falta muito temida. Essa falta que Freud traz aí é uma falta constituinte da
da personalidade, é uma falta constituinte do psiquismo humano, né? Ele diz que nós, humanos, trazemos essa falta, essa falha na estrutura psíquica, que é fundamental, e que, inclusive, é a partir dela que nos constituímos enquanto sujeitos, né? Na medida em que, no momento em que algo me falta, eu ponho o meu desejo em ação para tentar conseguir sanar essa falta. Ou seja, é uma falta estrutural que nos põe em movimento, nos faz buscar, nos faz ver de que maneira a gente habitualmente lida com essa falta. Estamos sempre buscando nos satisfazer na nossa vida familiar, na nossa vida acadêmica, nossa vida profissional. E é muito interessante notar que, apesar de todos os nossos esforços de uma vida inteira, a gente não consegue sanar isso, né? Sempre fica faltando mais. O ditado popular diz, ninguém é perfeito, né? Como fazendo uma referência justamente a essa ideia de que não há uma completude absoluta, não há como sanar isso. E essa falta seria justamente estrutural do ser humano, a qual todos estamos tendemos a nos afastar, a nos proteger dessa falta, né? Claro que essa situação de angústia ela varia de acordo com o desenvolvimento psíquico de cada sujeito, né? Quando a criança é bem pequena, o perigo do desamparo, né? Afinal de contas, as crianças elas são dependentes daqueles que cuidam dela, né? Então, assim, essa falta estrutural ela é encarnada, ela é circunscrita nessa ideia do desamparo. Claro que essa ideia do desamparo, pessoal, não é uma coisa assim, poxa, meus pais, enfim, vão me deixar, porque em determinado momento do desenvolvimento, não sei se vocês concordam comigo, vocês têm essa visão também. A criança, ela encontra-se muito no lugar de objeto, né? Na medida em que ela é manuseada, na medida em que ela é alimentada, ela é limpada, ela é banhada, né? Ela sofre a ação do outro, né? Ao mesmo tempo que ela está ali totalmente entregue, o bebê é quase que uma majestade, né? Ele também está numa posição de objeto, né? As vontades dele ficam um pouco recessivas, às vezes não tem como falar, a mãe que interpreta chorou, às vezes o menino quer dormir, mas a mãe diz aí quer comer, né? Então elas sofrem muito esse papel de objeto da relação, né? E é no momento justamente em que a criança percebe que ela não é o único objeto, enfim, de amor, de relação daqueles que cuidam dela, geralmente é a mãe, geralmente é o pai, mas enfim, da figura de referência nesses primeiros momentos da vida, é que a falta começa a se instituir, simbolicamente, sabe? Então a criança passa a entender de que ela, enfim, há uma falta. Minha mãe não está mais aqui comigo, ela está, sei lá com meu pai, lá com minha avó, e eu estou aqui. Então, essa falta ela começa a se estruturar nesses momentos primários da existência. Por enquanto está todo mundo entendendo? Eu me empolgo falando e não... Então, nesse momento de desamparo que circunscreve a falta, né, a gente vê a eclosão, o surgimento da angústia, né, nos primeiros momentos. Então, essa foi, claro que a ideia de angústia em Freud passou por várias atualizações na construção da sua teoria, né? Mas esse foi o ponto final, de que a angústia ela seria um índice da falta constitutiva do ser humano, do psiquismo humano. Até aí tudo bem, né? Então, e aí vem depois Jacques Lacan, né? Outro grande teórico da psicanálise, trouxe contribuições muito robustas para a teoria psicanalítica, e ele vai um pouco mais além de Freud. Ele sempre foi um pouco mais ousado, né? Ele vai dizer que angústia não é simplesmente um sinal de perigo diante da perda do objeto. Quando ele fala perda do objeto, ele fala diante daquela falta que Freud falava, né? Ou seja, ela não constitui um sinal de falta, mas sim o sinal da falta da falta. Como assim o sinal da falta da falta? Como isso funciona? Olha, pessoal, vamos voltar um pouco a essa lógica que a gente estava trabalhando. Se algo me falta, né, eu vou buscar, através do meu desejo, né, sanar essa falta. E, como a gente havia falado, isso se dá pelos diversos objetivos da vida que a gente constitui para a gente, né? Primeiro a gente, sei lá, quer passar de ano. A gente vai passando de ano, depois a gente quer fazer
uma faculdade. Na faculdade a gente quer de repente uma namorada, depois a gente quer um carro, concluir a faculdade, buscamos um emprego, né? Com o emprego, se minha namorada não for embora, eu vou procurar uma outra, construir uma família, né? Um carro, uma casa. A gente está sempre satisfazendo isso, né? Se a gente de alguma maneira tampona ou sana essa falta, o que acontece com o desejo? Se estamos completos, totalmente satisfeitos e plenos, o que acontece com o desejo? É uma dimensão que deixaria de existir. E nesse processo, a gente, logicamente, voltaria ao estado anterior, retrocederíamos à posição de objeto, o que para a nossa estrutura psíquica atualmente, né, seria inviável. É muito oneroso para o psiquismo voltar a uma posição de objeto. Observe que quando a gente está em uma situação de ansiedade, a gente sente-se um pouco nessa condição de objeto, né? Na medida em que a gente está sempre pensando no que o outro vai pensar, no que o outro quer de mim, como eu estou parecendo para o outro, como se de fato a gente voltasse para esse regime em que éramos assistidos, cuidados, manuseados pelo outro, né? Seja mãe, pai, por aí vai. Então, a falta da falta, uma obturação, um tamponamento dessa falta viria a comprometer a dimensão do desejo. E com essa dimensão do desejo comprometida, a gente estaria na condição de objeto. Percebam vocês que isso não é uma coisa assim que, poxa, estou na condição de objeto porque eu, enfim, satisfiz e obturei meu desejo. Isso não é um pensamento consciente, sabe, pessoal? Isso é algo inconsciente. E não tomem o inconsciente como uma espécie de consciência oculta ou, enfim, escondida, que articula por detrás da consciência. Não, não é algo desse tipo. O inconsciente é justamente uma lógica que é instaurada pela própria linguagem. Na medida que a gente vai aprendendo a linguagem, se apropriando da linguagem, essa lógica da linguagem, ela atua inconscientemente, né? Então, se não somos seres desejantes, seres faltantes, logicamente caímos para a posição inversa, que é a posição de objeto. Se não somos ativos na busca do nosso desejo, caímos para a posição de objeto. E isso sim provoca muita angústia para a pessoa. Essa foi a grande colaboração de Lacan em relação à teoria da angústia, né? Dizer que o que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo, ou seja, que voltaremos à posição de objeto, né? O que para a gente é muito difícil de lidar. Um bom exemplo que ele traz é esse daí, né? Ele diz que é preciso preservar o vazio para a manutenção do desejo. Na medida que a gente tem um vazio, uma falta, a gente coloca o desejo em ação e isso é algo que nos move, né? Buscamos satisfazer esse desejo e a vida segue nesses trilhos. A angústia, ela surge para sinalizar o perigo dessa saturação, dessa obturação da falta, dessa extinção do desejo. Um bom exemplo é justamente os pais que não conseguem dizer não aos filhos, né? Você vê que na tentativa de proteger eles de uma frustração, de não ter determinado objeto ou de ter determinada vontade satisfeita, os pais fazem de tudo, dos mimos mais absurdos para satisfazer aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes aquele adulto, né? Mas o que a gente vê é o quê? São filhos cujo resultado estão sempre ansiosos, sempre agoniados, carregam muitas vezes uma hostilidade com as pessoas, termina sendo agressivo com os próprios pais, termina sendo violento, acontece de fazer uso de drogas, né? Acontece de insistir em uma série de comportamentos que ele entende que dá prejuízo para ele mesmo, mas ele segue fazendo. Não muda a ordem, não adianta, né? Esse eu acho que é um exemplo muito interessante. E aí fica assim, né? Qual seria o melhor remédio para a angústia? Alguém se arrisca a escrever? Eu diria que o melhor remédio para a angústia seria a gente trazer de volta a dimensão do desejo. Conseguir cavar na pessoa, evocar na pessoa a dimensão do desejo.
né? Esse é um dos grandes objetivos em psicoterapia. Esse é um dos grandes objetivos em psicoterapia que a gente tem, né? Voltar a provocar, restabelecer a ordem do desejo para funcionar, né? Essa é a parte muito importante, assim, né? De como funciona, de como a gente entende a estrutura, a instituição, o estabelecimento da angústia da pessoa, né? Numa perspectiva psicanalítica. Até aí, todo mundo está acompanhando bem? Posso seguir? Sim, ok então, Natália. Bom, então eu vou abordar agora algumas características, né, sobre a angústia, a ansiedade, que são interessantes. Eles se apresentam assim em termos de fenômenos, são importantes, mas eu acredito que mais importante ainda é a maneira como as pessoas se relacionam com esse sintoma que ela traz, né? Então vamos lá, ó. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo. A gente pode perceber isso, né? De apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Como a gente pode ver, até aí não há nada demais, né? A gente, em momentos cruciais da vida, a gente se depara com essa situação, né? Seja, sei lá, o ingresso em uma escola nova, né? A gente sente esse medo, essa apreensão, a primeira relação sexual, a gente também sente essa tensão, esse desconforto, né? A perda de um ente querido, né? De uma pessoa que era importante para você. Todos esses fenômenos, eles incidem sobre a ansiedade e a gente entende que é algo que faz parte, né? Quando é que passa a ser algo assim, mais de uma ordem patológica, de uma ordem de algo que, enfim, precisa de um tratamento? Passa a ser reconhecido como patológico quando eles passam a ser desproporcionais, exagerados, né? Passam a se repetir com muita insistência, né? Muitas vezes a relação entre o estímulo que provoca, né, e a reação é muito desproporcional, descabida, né? E principalmente quando isso acarreta um sofrimento para a pessoa, né? E de alguma maneira interfere na qualidade de vida, interfere no conforto emocional, no desempenho diário do indivíduo, na relação social. O laço social é algo que assim, é muito presente. É nas relações sociais em que a ansiedade e o mal-estar ele se presentifica mais. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Sim, expectativas, além da capacidade, também criam frustrações e ansiedades, né? Isso tem muito a ver também com a maneira como a pessoa lida com as suas expectativas, né? O que é que esperam de mim, né? O que eu preciso fazer para atender. Muitas vezes preocupa-se tanto em atender a expectativa do outro que deixa o seu próprio desejo, sua própria expectativa de lado. Isso é uma questão muito importante, né? Mas aí a gente vê que alguns transtornos de ansiedade, né, são quadros clínicos em que esses sintomas, né, de sofrimento, de irresolutividade, de alguma maneira eles são primários, eles são a primazia. Só é transtorno de ansiedade quando esse medo, essa expectativa, essa ânsia, esse desconforto emocional, né, que interfere no desempenho diário, isso é algo primário. A gente evidencia também questões de ansiedade em outros transtornos, pessoal. Tipo, depressão, né? Uma pessoa que está em depressão, ainda mais se for um quadro de depressão maior, ela apresenta muita ansiedade. Ansiedade, inclusive, de sair daquele estado, mas muitas vezes não tem o desejo assim, fortificado o suficiente para mover, para fazer algo a respeito disso. O uso de drogas, isso aparece bastante também. A pessoa faz o uso da substância, sabe aquilo que já está fazendo mal, sabe que está prejudicando as relações, mas ela ainda não tem um desejo para, de fato, fazer algo a respeito disso. Nas psicoses, né, na esquizofrenia, na paranoia, poxa, é super justificável que uma pessoa sinta ansiedade, né? Ela ouve na cabeça dela que ela está sendo ameaçada, que ela está em perigo, né? Então a ansiedade vem assim da melhor maneira, preparar ela para correr, para fugir ou para atacar, né? Então isso precisa estar bem claro. No momento em que a gente vai definir um diagnóstico, a gente tem que ter a clareza se não se trata de uma psicose, não tem um outro transtorno que é um eixo mais prevalente naquele caso, né? Então, quando a gente identifica que
os sintomas da ansiedade, eles são o grande eixo do sofrimento que a pessoa traz, a gente já pode entender que se trata de fato de um transtorno de ansiedade, né? Podem ocorrer também vários casos, como está aí, que assim, pode existir mais de uma comorbidade, né? Muitas vezes isso também vai muito a ver quando os sintomas eles estão muito imbricados um no outro e fica difícil distinguir. E aí, às vezes, o diagnóstico de comorbidade pode ser mais interessante. Deixa eu ver algumas questões que estão surgindo aqui. Então, Mariselma, né? De fato, assim, quando a gente cria expectativa para algo, Mariselma está perguntando aqui, né? Eu acredito que quando se cria expectativa que está além do que se pode realizar, isso já é um sinal de transtorno. É preciso ver muito do caso a caso, Mariselma, porque assim, muitas vezes as pessoas elas já trazem um ideal, né, de algo que se quer alcançar. Veja que estamos ainda assim na dimensão do desejo, né? A pessoa quer alcançar algo que é inalcançável, né? Quantas pessoas você não vê, poxa, eu vou, sei lá, fazer algo para ser uma pessoa reconhecida, né? E muitas vezes não consegue fazer, não tem também as condições para conseguir ter o reconhecimento que ela quer. De fato, isso daí pode implicar um sofrimento posterior para a pessoa. Mas tem muito mais a ver com os ideais que foram postos na vida dela. Não só por ela, como também a expectativa que o outro tem sobre ela, né? E ela muitas vezes tenta suprir essa expectativa. Os ideais, eles em si não encerram um transtorno, né? Mas tanto a frustração de um grande desejo não realizado, quanto a realização de um grande desejo, podem trazer um estado de ansiedade bem crítico, né? E isso pode virar um adoecimento, um mal-estar maior ou não, vai muito do caso a caso, sabe? Mas não é nem um pouco raro, assim, pessoas que têm uma expectativa e um ideal muito difícil de se alcançar, mas passam a vida tentando e às vezes não conseguem, né? Eu parei nas características, né, dos transtornos, para a gente poder conseguir fazer um discernimento no momento em que eles se apresentam para a gente, né? E aí eu trago assim um pouco do raciocínio clínico, né, que seria justamente uma avaliação diagnóstica, né? Antes de mais nada, é muito importante obter uma história detalhada do que o paciente traz sobre os seus sintomas, né? Isso daí é algo muito importante e às vezes muito difícil de se fazer, de se encontrar, né? Porque é bem natural. Nós profissionais passamos por uma vida de formação, né, e angariamos uma série de conhecimentos sobre os transtornos, sobre os desdobramentos, o desenvolvimento de uma doença. Mas quando se trata, pessoal, de sintomas de ordem psíquica, é muito importante incluir a pessoa na formulação do que ela está passando, né? Então, o que o paciente traz sobre o seu sintoma, a história, né, de repente, possíveis fatores que ela entende que desencadeia, né, até para a gente poder situar, observar o lugar que o sintoma ocupa na vida do indivíduo. Muitas vezes é um sintoma que ocupa um lugar central na vida da pessoa, né? Isso é algo que é muito importante, né? Inclusive a reforma psiquiátrica ela comporta muito isso. Os médicos nos antigos manicômios, que estão aí até hoje, né? Infelizmente, eles não estavam nem aí para o que o paciente achava, pensava sobre o que ele tinha, né? Eles não se interessavam porque eles já traziam um saber prévio. Eles entendiam que a esquizofrenia é uma desordem nos neurotransmissores e por isso deixava a pessoa no estado confusional, delirante, com alucinações, sendo que a pessoa tem uma explicação totalmente diferente para o que ela passa e é muito importante que a gente possa trazer essa explicação para ali, né, para o momento clínico, o encontro clínico com a pessoa, né? Veja vocês que eu conheço o caso de uma moça que passou anos e anos, né, retornando a um hospital psiquiátrico por conta de crises de depressão maior, né? Era um quadro, na verdade, de negativismo. A mulher não
não queria se mexer, ela ficava totalmente parada, não falava nada, não comia, não se alimentava, não ia ao banheiro, nada, né? E ela só saía desse estado com eletrochoque, né? Que é uma terapia é, bem incisiva, né? E muitas vezes ela é operada de maneira irregular. O fato é que quase nunca perguntaram a ela o que é que ela tinha, apenas agiam, né? O esposo muitas vezes falava por ela e logo dizia na chegada, ela só sai desse quadro aí com eletroconvulsoterapia, né? E então, com o histórico dela no respectivo hospital, o pessoal não hesitava muito em fazer isso, né? Foi quando uma psicóloga parou para escutar ela, entender, né? E ela começou a contar vários aspectos da história dela, né? Inclusive surgiu que o irmão dela tinha um sintoma bem similar e só assim ele conseguia a atenção da mãe. E é muito curioso, né, que ela tenha meio que se identificado, incorporado esse sintoma para de repente causar algo nessa mãe, né? E ela pôde falar muito sobre isso, coisas que nunca tinham aparecido antes, porque não havia um interesse em perguntar a ela do que se tratava, né? Do que ela passava, qual era o mal-estar que ela tinha, né? Então isso é muito importante, a gente entender inclusive os traços primeiros dessas manifestações que possam vir ter acontecido na infância. A gente precisa incluir as pessoas para formular o que é que ela tem, né? Sugerir também levar em conta assim, o jeito da pessoa, o temperamento, a personalidade, né? Isso, gente, a gente consegue com a conversa com a pessoa, né? É muito desagradável, eu acho que pouco favorável quando você vai ao encontro da pessoa e é muito diretivo, é uma conversa muito dirigida, como se você estivesse procurando os sintomas ou procurando os fenômenos que vão lhe trazer a clareza diagnóstica. Eu penso que é muito mais interessante a gente encontrar do que procurar, na medida em que a gente tem, enfim, um momento mais à vontade com a pessoa, em que ela possa falar livremente, né, sobre o que se passa, ela vai trazendo dados muito importantes, né, e essa postura mais acolhedora que a gente tem, ela favorece que a pessoa traga dados e informações muito importantes, que de repente ela não se sentiria à vontade de trazer, tendo uma triagem, né, uma anamnese mais diretiva. Já sentiu medo, já sentiu taquicardia, já sentiu pânico. É como se a gente estivesse procurando determinados sintomas que às vezes a pessoa não tem, né, e deixamos de lado muitas vezes coisas super importantes que seriam muito mais bem-vindas na formulação de um diagnóstico mais assertivo e um prognóstico igualmente coerente. Eu sei que é difícil, né? Nessa vida de trabalhar em unidade pública de saúde é complicado, é sempre uma fila de espera na porta, mas eu penso, galera, que na medida em que a gente dá uma assistência mais coerente, né, se detém um pouco mais, na medida em que a gente identifica que é algo de ordem psíquica, né, a gente consegue formular algo mais coeso, né, e você diminui significativamente as chances dessa pessoa voltar. Porque se você simplesmente ouve, tem uma impressão de que se trata de ansiedade, de algo do tipo, passa um Rivotril, passa um diazepam, enfim, algum benzodiazepínico, ela pode até sair de lá, né? Mas ela vai voltar assim que essa caixa de remédio acabar, né? E vai procurar você no mesmo lugar, né? E de repente você tendo uma conversa mais tranquila, com menos procura e mais encontro, mais acolhimento, ela consegue inclusive elaborar algo daquela experiência que pode a livrar da crise derradeiramente, né? Então, enfim, criar um laço de confiança que lhe permita fazer um encaminhamento e ela siga esse encaminhamento, né? E não fique muitas vezes, como acontece, dependente de uma medicação, né? Fazendo uma medicação uma muleta. E ela vai ficar voltando sempre aí para buscar essa medicação, sempre que esse remédio acabar. E o que é desagradável. Vai chegar um ponto em que o profissional ele mesmo vai entender que não está legal isso e vai precisar elaborar uma outra estratégia. Vai ser mais trabalhoso, né? Então é muito importante nesse primeiro a gente ter esse manejo, né? Ter essa acolhida, quando a gente identifica que se trata de algo de ordem psíquica, a gente poder acolher, ouvir mais, procurar menos, encontrar mais, fortificar a relação de confiança. Isso realmente tem um efeito impressionante, né? Eu recomendo. Então,
esse é outro ponto, é um slide bem pequeno, né? Mas eu penso que é um ponto muito importante. Também acho, Marizema, dispensar essa atenção é algo muito importante, né? Esse é um ponto muito importante, pessoal. Eu gostaria de ouvir de vocês, escrevam, por favor, se vocês têm alguma dúvida em relação a esse ponto do raciocínio clínico, né? Que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu posso transmitir aqui para vocês. Qualquer dúvida, eu vou voltar então, tá bom? Seguindo adiante, né? Tendo dito tudo isso, vamos ver o que está por vir, né? Agora eu vou entrar em algumas especificidades do transtorno de ansiedade, né? Eles se apresentam de maneiras bem diferentes. Cada pessoa tem uma tendência, às vezes, essas sintomatologia, né? Elas são mescladas, né? Vai muito de pessoa para pessoa, isso tem que estar claro, né? Mas de uma maneira geral, elas apresentam algumas similaridades que valem a pena a gente está trazendo aqui, até para o profissional se sentir menos ansioso, né, e mais seguro, mais amparado no conhecimento. Então eu vou começar pelo transtorno de ansiedade generalizada, que é algo muito trabalhado e discutido, talvez seja dos transtornos da ansiedade o que mais tem sofrido modificações ao longo do tempo, né? E as pessoas com transtorno de ansiedade generalizadas apresentam assim, um medo excessivo, preocupações ou sentimentos de pânico exagerados, e muitas vezes irracionais, sem algum fundamento, né, a respeito de várias situações da vida. Estão constantemente tensas e dão a impressão de que a qualquer momento vai acontecer uma situação e vai disparar a ansiedade dela. Lá no CAPS tem uma paciente assim, né? Essa pessoa, ela ao mesmo tempo que ela mobiliza muito a equipe, né? Ela senta na sala de espera e fica lá. E serviço de saúde mental, vocês sabem como é, né? É muita zoada, muito agito, às vezes dá um conflito, um desentendimento. O que é natural, é matéria-prima para o profissional de saúde mental ir lá intervir e mediar o laço social, né? Trabalhar a questão de cada um. Mas para ela isso aí é um terror, ela se agarra na cadeira e fica com medo e super preocupada, meu Deus. Fica tensa, começa a tremer, pega 2, 3 copos de água, né? Esse é um caso bem típico, né, de transtorno de ansiedade generalizada, né? As pessoas estão sempre muito preocupadas com o julgamento de terceiros em relação ao seu desempenho em vários campos da vida, né? Necessitam exageradamente que lhes renovem a confiança, que lhe tranquilizem, né? Sempre super preocupada com os feedbacks, com a atenção, com os conselhos, né? Apresentam às vezes dificuldade para relaxar, queixas somáticas sem causa aparente, sem sinais de, enfim, né? Alguma hiperatividade, enfim, sempre se queixando do seu corpo. Essa paciente, inclusive, pessoal, ela é uma paciente que começou desse jeito que eu falei para vocês, né? Chegou em uma crise de ansiedade super aguda e não teve muita escuta, não teve muita conversa, né? A pessoa identificou, muitas vezes essas pessoas chegam nas unidades de emergência e elas são tidas como os pacientes pitiáticos, né? Passando mal, é infarto. Muitas vezes é uma questão de ordem psíquica, que é um mal-estar importante, precisa ser muito levado a sério, assim, não podemos fazer pouco caso, né? Porque, enfim, é um sofrimento que a pessoa traz e ela não vai deixar de trazer essas questões, né? É muito importante levar isso a sério. Então, no caso dela, ela foi rapidamente triada e dispensaram logo um Rivotril para ela, né? E isso se repetiu por vezes e vezes. Hoje ela está lá no CAPS, é um CAPS Álcool e Drogas, para fazer tratamento para o uso assim, abusivo de benzodiazepínicos, né? Ela está viciada hoje, né? E está lá no CAPS para fazer tratamento por conta desse vício. Então, assim, era algo que poderia de repente ser melhor abordado, melhor elaborado, mais acolhido pela equipe, mas não foi a conduta do colega, né? E, enfim, isso leva inclusive as pessoas a atuarem, como vocês veem aí, né? Tornam-se pessoas difíceis, pois mantêm um ambiente ao seu redor tenso, provocam irritação nas pessoas, o convívio com pessoas do seu convívio, né, que se encontram super desconfortáveis, é difícil de acalmá-la e de ter atividades de lazer rotineiras com ela. As pessoas não têm paciência, muitas vezes elas terminam sendo uma pessoa chata, né, mas isso precisa ser acolhido, isso precisa ser levado a sério. A gente, quanto profissional de saúde, a gente pode sentir esse mal-estar, pô, que pessoa chata, desconfortável, que discurso, né, mas a gente precisa colocar esse nosso desconforto, essa nossa impaciência no lugar
certo, né, para que isso não interfira no atendimento, né? E é natural, se a gente não suportar também a questão, a gente encaminha para um serviço especializado ou para um colega que esteja mais disponível, né? Agora, simplesmente medicar e já foi, não é legal, né? A gente tem aí a prevenção quaternária que está aí para dizer isso. Cuidado com, né, a iatrogenia, isso é algo que eu sempre pontuo, sempre que eu tenho oportunidade. Então, hoje ela, enfim, ela é adicta ao benzodiazepínico porque ela de repente foi a primeira resposta que deram a ela, sendo que há outras questões. E ela tem resistência a aderir à psicoterapia, né? Mas a gente está caminhando aos poucos. Então, esse é um pouco do transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Fobias. A gente já havia comentado um pouco mais cedo sobre a fobia. As fobias específicas, assim, conceituando mesmo, são definidas pela presença de um medo excessivo, um medo persistente, insistente, né, relacionado a um determinado objeto ou situação, né, sei lá, animais, andar de ônibus, estar em um lugar fechado, né, existem várias fobias aí, né, claustrofobia, agorafobia, aracnofobia, não falta, né? É apenas quando essa angústia ela é condensada em determinado objeto ou circunstância, né? Diante do estímulo fóbico, a pessoa pode apresentar reações de choro, desespero, imobilidade, agitação psicomotora e até mesmo ataque de pânico. Isso é muito mobilizador de fato para as pessoas, né? Eu tenho um primo que tinha medo de barata, né? Assim, pô, cara, você é da cidade, barata é nojo, rapaz, eu não sei o que é, não consigo ficar na presença, eu me sinto mal. E assim, ele ficava realmente dependente da intervenção de outra pessoa. E, assim, aparecia uma barata, ele dava um pulo, saía correndo do ambiente e alguém lá que cuidasse da barata, matasse, jogasse fora, enfim, espantasse. E isso mexe muito com a pessoa. Para você ter uma ideia, cara, um dia ele estava sozinho em casa, entrou uma barata dessas voadoras, que não é fácil para ele, né? E ele, assim, ficou desesperado, né? A barata sumiu, né? Entrou embaixo de alguma coisa assim, e esse é o perigo. Quando a barata desaparece é o mais difícil de tudo, né? Você não sabe onde ela tá, mas você sabe que ela tá ali. Ele dormiu na varanda nesse dia, né? Só no outro dia em que, enfim, chegou alguém para limpar a casa, achou e matou, né? Então, assim, mexe muito com a pessoa, né? Hoje ele trabalha isso em terapia e já consegue ele mesmo matar a barata com o chinelo dele lá, mas, enfim, é quando a angústia ela está focalizada sobre determinado objeto e circunstância. É diferente das fobias que aparecem na infância, porque é bem comum na infância, né, essa angústia que a gente havia falado no início, ela ser voltada para determinada figura, né, seja o bicho-papão, o medo do escuro, o medo de determinado animal, inseto, né, é diferente, né? A fobia no adulto ela foge um pouco do controle da pessoa, né, leva a reação de fuga, é persistente, né? Compromete a vida da pessoa. O meu primo dormiu na varanda, né? E você vê como é irracional. Poderia ter entrado não sei quantas baratas na varanda, mas para ele é mais difícil lidar. Fobia social. Eu achei interessante separar porque isso é bastante comum, né? Especialmente em algumas fases da vida. Então vale a pena a gente fazer um destaque especial para a fobia social, que se caracteriza pelo medo persistente e intenso de situações onde a pessoa julga estar exposta à avaliação, né, ao julgamento de outros, ou se comportar de maneira humilhante ou vergonhosa. Ela entende dessa maneira, né? É muito comum nos jovens, né, a ansiedade, que é se expressar por choro, acessos de raiva, afastamento de situações sociais nas quais as pessoas estão presentes, familiares, né, estão presentes, ela se afasta. Nessa situação é comum a presença de sintomas físicos, como tremores, palpitações, calafrios. Eu recebi uma paciente em consultório que tinha bastante isso, né? Ela realmente não gostava de estar na presença de outras pessoas, né? E isso é bem natural na adolescência também, pessoal. Na medida em que as grandes convocações para a vida adulta, elas se apresentam na adolescência. E é muito comum que a gente encontre assim, né? Essas situações de fobia social que, como eu já falei, é bem comum que se manifestem no laço social com as pessoas, né? Nas crianças e nos adolescentes, a fobia é vivida como um desconforto em diversas situações, né? Falar na sala de aula, comer na cantina com outras crianças, né? Ir para festas, há sempre uma vergonha, uma timidez, mas isso habitualmente é trabalhado, é superado, né?
quando isso retorna na vida adulta, isso é sinal de que algo não vai bem. A gente viu lá no início, né? Quando a angústia aparece, é sinal de que algo não vai bem. E o sujeito precisa parar para ver o que é que está de errado com ele, né? O que é que está fazendo ele, enfim, né, está tão desconfortável com ele e com o mundo. Deixa eu ver umas dúvidas aqui, pessoal. Só comentário, né? Isso é uma questão, Mariselma. Mariselma participa legal, hein, Mariselma? Realmente, né? Muitas vezes a pessoa não acredita. Até porque, pô, vou para psicólogo, é coisa de maluco e tal. Há muito preconceito, né? E as pessoas são bem aguerridas a saídas mais rápidas. O que elas não entendem é que os benzodiazepínicos, que são geralmente os psicofármacos utilizados para tratar a ansiedade, de fato, eles atuam, eles amenizam, eles contêm os rompantes, a crise, mas ele não resolve o problema, entendeu? Assim, a pessoa tem um mal-estar psíquico com ela mesma que ela precisa elaborar, ela precisa elocubrar, ela precisa achar o quê? O desejo dela, que muitas vezes está tão recessivo, tão escondido, para atender o desejo do outro, né? O que se aproxima um pouco mais daquela posição de objeto, né? Então ela se encontra naquela franca angústia, que ela não encontra com seu desejo. Então o trabalho da psicoterapia é justamente fazer ela se haver com desejo, por mais que isso possa ser incompatível socialmente, né? Mas existe, está ali, é inconsciente e precisamos abordar isso, né? E eu acho, Normandia, né? Eu acho assim também, que é muito importante. Às vezes o benzodiazepínico ele permite que a pessoa possa elaborar, possa entrar em um trabalho de elaboração, de elucubração de suas questões inconscientes, mas só a medicação eu acho que não resolve, né? Eu acho que tem sim muitos psiquiatras coerentes, né? Tem muitos coerentes que não se limitam apenas a uma prescrição medicamentosa, né? E eles param para dar uma devida atenção, tentam entender a situação, tentam pontuar, né, os paradoxos, né, as contradições que aparecem para a pessoa. Muitas vezes nem ela mesma se deu conta disso, né? Então eu acho que esse trabalho mais assertivo tem mais chances de, enfim, a pessoa realmente trabalhar o que é preciso ser trabalhado. Porque é como diz um paciente meu, né? Poxa, a medicação ajuda a segurar as crises, os rompantes, mas eu só consigo aqui elaborar o que eu realmente passo na minha vida. Então essa foi a fobia social, pessoal. O transtorno de estresse pós-traumático, né? O transtorno de estresse pós-traumático é algo bem comum, né? E é um diagnóstico que se estabelece quando a gente observa um sofrimento que é uma consequência, a exposição a algum acontecimento que ameaça a integridade ou a vida do indivíduo. São observadas alterações importantes no seu comportamento, como uma inibição excessiva, ou ao contrário, né, uma desinibição, a pessoa chega a ser logorreica e às vezes se passa, né? Uma agitação, uma reatividade emocional, uma atenção, né, uma hipervigilância, além de pensamentos obsessivos que se impõem insistentemente à pessoa, muitas vezes relacionado com a experiência traumática que a pessoa teve, né? Quando está dormindo, a pessoa acorda assombrada ou tem pesadelos horríveis, né? A gente observa também o comportamento de evitar, né, algo que se liga à experiência traumática, enfim, muitas vezes de reexperienciar subitamente o mal-estar que ela passou, né? Pelos critérios do DSM-4, né, os sintomas devem durar mais de um mês. Só que eu acho que isso daí é muito relativo, é muito de pessoa para pessoa. Eu acho que não é o melhor parâmetro para se balizar, né? Minha experiência aponta para isso. Deixa eu ver alguns comentários. Concordo, a auriculoterapia ela é muito interessante, né? Muitos pacientes lá do CAPES usufruem muito bem da auriculoterapia, né? Inclusive atua muito na ansiedade presente na síndrome de abstinência do uso de alguma substância. Então, concordo com você, Normandia. Concordo. A medicação termina tendo esse efeito mais paliativo, né? Pois é, né? Markson, concordo com você, cara. A gente vive muito isso da saída imediata, né? O que, na minha leitura, é uma grande demonstração de ansiedade, né? E uma evitação de trabalhar o que é preciso trabalhar, né? Você vê que o inconsciente, ele acha seus caminhos. Muitas vezes as pessoas fazem uso da medicação e isso não adianta, né? Ela continua
sei lá, insone, ela continua tendo súbitos ataques de ansiedade, né? Isso é sinal, gente, de que algo precisa ser trabalhado, né? E que não é apenas na esfera neurológica, né, dos neurotransmissores, da dinâmica cerebral. É algo mesmo da subjetividade da pessoa, algo da constituição da personalidade da pessoa que não está legal, né? E a gente precisa então abordar essas outras alternativas, né? Seja uma psicoterapia, uma psicanálise, né? Uma terapia de grupo funciona muito nos CAPs, né? Nem para todo mundo, né? Então, outro aspecto forte, né, é as crianças que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, elas têm uma dificuldade especial, né, por serem mais jovens, por não terem muitas vezes aquela habilidade com a linguagem, de compreender e de elaborar, né, de pôr em palavras a experiência. Isso é muito ruim, porque faz parte do tratamento a gente abordar a cena traumática, o momento traumático, né. Eu falei bastante sobre estresse pós-traumático para uma corporação de policiais. É muito presente na experiência dos policiais, né, pessoas que se afastam por transtorno de estresse pós-traumático. Afinal, eles vivem situações bem críticas e que, como vocês sabem, remete a essa situação da Constituição, né, lá do início. A gente não pode perder isso de vista, hein, galera? Ainda sobre os transtornos de estresse pós-traumático, né? Vale a pena colocar que a sintomatologia ela se organiza em 3 grandes grupos, né? Um relacionado à reexperiência traumática, onde a pessoa de alguma maneira ela revive, ela reexperimenta o trauma de forma como se fosse no momento, né? Algumas lembranças recorrentes que se impõem, né, de modo bem intrusivo, provocam um sentimento de angústia e de mal-estar na pessoa, né? Outro aspecto da sintomatologia seria justamente a esquiva e o distanciamento emocional de todo e qualquer estímulo, né, que remeta ao fenômeno traumático, né? Comportamento de evitar falar, comportamento de evitar se aproximar daquela rua, é muito comum. Recebi no consultório alguém que foi assaltado sequencialmente, né? E só dava em determinado período do dia em que ele entendia que ele corria menos risco de assalto, né? Então ele via qualquer pessoa assim com um estereótipo mais simplório, acreditava que ia ser roubado, né? Essa esquiva e distanciamento emocional é muito ruim. Talvez seja um aspecto muito ruim, porque a pessoa quer se afastar totalmente daquilo que a ameaçou, que a traumatizou, mas também ela deixa de elaborar e de entrar na questão do que se trata isso, né? Então, esse comportamento, essa sintomatologia, né, do distanciamento emocional, ela sempre que ela se repete, ela tende a aumentar esses outros dois, que é da reexperiência e da hiperexcitabilidade psíquica, né, que se caracteriza por uma sintomatologia de cunho fisiológico, especialmente quando o sujeito está em contato com estímulos traumáticos. Ou seja, a pessoa fica super atenta, super em vigília e muitas vezes tende a não é um termo interessante. Muitas vezes tende a acreditar que aquilo está acontecendo de novo, né? Como é mais difícil de explicar, eu trouxe essa imagem, né? Em que a gente identifica aí uma pessoa que supostamente deve ter sido assaltada, mas na circunstância, apesar de não ser o que ela vivencia dessa maneira, né? E eu acho que é uma charge até bem contemporânea, vale a pena, né? A gente está fazendo essa leitura. Interessante, pessoal, que assim, transtorno de estresse pós-traumático, fobias, a fobia social também, transtorno de ansiedade generalizada, são todos transtornos de ansiedades, né, que partem dessa eclosão da angústia, mas a gente, apesar de ver essas especificidades, essas características, assim, que é interessante a gente estar sabendo, a gente jamais pode perder de vista que talvez o mais importante seja que lugar esse sintoma, esse mal-estar ocupa na vida da pessoa, né? Qual o lugar que aquilo, muitas vezes é um lugar tão central que paralisa a vida da pessoa toda. E é preciso que a gente coloque a pessoa para elaborar, para dizer o que é isso, tem a ver com o que, né? Quando foi que surgiu e como você entende isso, né? E na medida que a pessoa vai falando, você vai conseguindo demarcar melhor a importância, o impacto que isso tem na vida da pessoa. E ela mesma vai elaborando isso e associando a possíveis
elementos, né, que estejam aí na gênese desse mal-estar, né, o que é muito importante, né, na medida que ela vai elaborando o mal-estar, ela consegue avançar rumo ao seu desejo, né, rumo aos seus determinantes inconscientes que estão um pouco assim recessivos, né. Mas vale a pena tentar trabalhar isso, sabe? Eu acho que uma vivência como essa deixa marcas mesmo, mas entender por que isso foi tão marcante para você, eu acho que eu acho que é uma pergunta mais insistente, sabe? Por que esse acidente foi algo tão marcante para você, né? Fica aí a pergunta, você trabalhar. Mais especificidades, né? Eu talvez eu tenha me esquecido disso, talvez porque eu acho que é muito de caso a caso, né? Mas ele diz que o transtorno de estresse pós-traumático agudo, ele pode ser diagnosticado de um mês após o acontecimento e ele está incidindo num período inferior a 3 meses. Já o crônico se entende que se os sintomas de ansiedade, de pavor, de angústia relacionado a um evento traumático, ele insiste por mais de 3 meses, ele é crônico, né? Enfim, eu acho que isso é muito relativo, é muito de pessoa para pessoa, né? Embora eu acho que essa segunda categoria se beneficie bastante de tratamentos mais psicanalíticos, né? Afinal, como tem um lugar mais sedimentado na vida da pessoa, é sinal de que tem a ver com algumas questões que estão aí há muito mais tempo, que a pessoa de repente nunca trabalhou, está precisando retrabalhar, né? Há também, isso eu acho muito interessante, né? O transtorno de estresse pós-traumático com início tardio. É quando passa-se um tempo bem largo após a experiência traumática e a pessoa de alguma maneira apresenta esses sintomas bem depois, né? Sinal de que algo da atualidade o remeteu a esse evento traumático, né, de um bom tempo atrás, que a gente já entende, né, que está relacionado com coisas da constituição da pessoa, né, com o desejo dela. E tratamento, né, pessoal? A gente foi falando disso ao longo aqui do nosso encontro, mas assim, antes de mais nada, é muito importante que se haja um diagnóstico coerente, né? Não adianta você diagnosticar um esquizofrênico com transtorno de ansiedade, porque a terapêutica para isso não vai trabalhar o que ele precisa, né? Tanto a psicoterapia quanto a psicofarmacologia não vão ajudar muito. É preciso que tenha um tratamento adequado para cada entidade, enfim, diagnóstica, para cada sofrimento mental, né? É preciso que haja uma avaliação coerente, médica, psicológica e social. A gente entende que o contexto ele influencia bastante, né? Eu acabei de falar dos policiais aqui, né? Pessoas que estão expostas à situação de violência e de risco de noite, né? Então isso influencia. É muito importante a gente formular um diagnóstico assertivo, um plano de tratamento adequado, né? E quando a gente fala plano de tratamento, a gente pensa logo, psicofarmacologia, medicação, né? E a psicoterapia. De fato, mas existem muitos outros dispositivos de cuidado, quem trabalha na saúde mental sabe, que a gente pode estar usando mão, né? O técnico de referência no serviço de saúde mental é aquele que vai estar junto com a pessoa tentando formular, gerar um plano de cuidado mais integral, que toque ela mais, que tenha mais alcance, né? E isso se dá por de várias maneiras, né? Para algumas pessoas, frequentar o Alcoólicos Anônimos é algo excepcional, talvez a terapêutica de mais importância para aquela pessoa, né? Muito mais do que uma medicação. Então, assim, precisamos a partir da pessoa construir um projeto de tratamento com ela, né? E é claro, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo a gente identifica que há um mal-estar, a gente buscar melhor. Que aí, como diz a minha avó, né? Senão os grilos crescem na cabeça, né? As caraminholas só pioram. Isso tende a acontecer mesmo, né? A pessoa fica ruminando aquele mal-estar e aquilo vai ganhando cada vez mais espaço, né? Atrapalhando as atividades cotidianas dela, né? E por aí vai. Ainda sobre o tratamento, pessoal, a gente entende que a psicofarmacologia ela ajuda bastante, né?
Tratamento no caso da ansiedade, é principalmente benzodiazepínicos e outros calmantes naturais que existem por aí e que são muito válidos, né? Tem uma pessoa lá no CAPS que toma chá de capim-santo, né? E diz que acalma bastante, ajuda bastante. Vale a pena, mas só o tratamento farmacológico, pelo menos na minha experiência, penso que não é o suficiente, né? A pessoa precisa elaborar. As pessoas que foram psiquiatra e saíram com esse mal-estar meio que resolvido, foi porque o psiquiatra ele parou, tentou entender, conversou, consultas e mais consultas, né? Então teve um tratamento mais coerente. Então o remédio em si, ele segura o rompante, às vezes ele é imprescindível, que a pessoa está tão inundada de angústia, é algo tão avassalador que ela precisa de algo para, né, segurar esse rompante, segurar essa crise para ela poder pensar e elaborar nas questões que estão em jogo aí, né? Como eu falei, né, pacientes que têm um transtorno de ansiedade mais complexo, mais crônico, né, há muito tempo, eles se beneficiam de terapias psicanalíticas, né, na medida em que, inevitavelmente, a gente trabalha bastante várias fases da vida, né, e muitas vezes isso se estabeleceu numa fase bem inicial da vida, então vale a pena fazer um trabalho de elaboração mais rebuscado mesmo. Intervenções psicoterápicas e psicossociais são indicadas tanto para o tratamento também para a prevenção, né? Na medida em que a gente faz um acompanhamento sistemático, né, de como está a nossa saúde, de como está a gente com a gente, isso também é uma maneira de prevenção, né? Olha, eu faço análise há alguns anos, né, e eu acredito que eu estou um pouco vacinado para algumas questões de ansiedade. Outras não. Você vê que eu comecei hoje um pouco ansioso, contar com os colegas lá da rede de saúde e tal, mas eu acredito que talvez não fosse algo que me deixasse apavorado, porque eu venho trabalhando questões minhas, né? Isso deixa a gente um pouco mais preparado para lidar com as circunstâncias. Claro que a gente nunca vai estar pronto para tudo, isso é importante ter em vista, né? Mas eu penso que ajuda bastante, deixa a gente um pouco mais a par da gente mesmo, deixa a gente um pouco mais conectado com a gente. E quando eu digo isso, eu imagino que vocês entendam que estamos mais conectados com o nosso desejo, né? Enfim, mais ciente da nossa falta também. Então, preventivamente é coerente, eu assino embaixo. E é claro, né, considerar a singularidade de cada pessoa. A gente não tem como passar uma régua, galera, e dizer isso é assim, assado, né? Os manuais diagnósticos, se a gente não tomar cuidado com o manuseio deles, a gente tende a ter uma régua geral para todo mundo. E não é bem assim. Assim, né? O ditado popular diz, cada cabeça é o mundo. A gente tem que considerar isso, né? As manifestações que acontecem em uma pessoa podem ser bem diversas do que acontecem em outra. E a gente tem que se remeter, se orientar a essa diferença, a essa singularidade, né? Senão a gente está trabalhando com o manual diagnóstico, com o CID-10 e não com pessoas. Eu acho que é isso, pessoal, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem aí que eu vou tentar responder. Existem exercícios, então, eu particularmente não trabalho muito com exercícios, mas eu sei que existem, né? Inclusive eles podem assumir um lugar de muita importância na vida das pessoas, né? Vejam vocês que Freud mesmo já dizia, né? Há algumas ações, alguns objetos que ele chamou de contrafóbicos, que é como se fosse uma maneira de fazer uma barreira para a angústia. Na época dele era muito comum as pessoas usarem chapéu, né, óculos e bengalas, né, então as pessoas não saíam de casa sem seus chapéus, seus óculos e suas bengalas, né, seus relógios. Isso era uma maneira que a pessoa mesma desenvolveu na vida dela de estar mais segura, de estar mais tranquila consigo, né. Saía sem chapéu era um problema, ficava mais angustiado, mais agoniado. Mas eu acho que esses exercícios eles podem assumir esse lugar também, sabe, Gleides? Na medida em que a pessoa, enfim, entende que aquele exercício é algo que colabora para o equilíbrio, né, para a organização psíquica dela, né, e aquilo ali tem uma importância, né. Pode ser que em algum evento da vida venha a romper, a comprometer a estabilidade dela, mas aí ela vai buscar um serviço de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga para trabalhar, ou até mesmo na unidade básica de saúde, onde ele vai ter a devida orientação, o devido acolhimento, né? Natália fez uma pergunta, de que forma a gente
pode trabalhar essa temática com os profissionais de saúde na prevenção? Olha, eu acho que seria, assim, esse encontro da gente, é uma forma da gente trabalhar isso, né? Encontros, reuniões, né, com determinadas de caso clínico, né? Discussão de caso clínico, são coisas que permitem que a gente torne o nosso saber a respeito dessa temática mais robusto, né? Enfim, profissionais da área também podem estar fazendo esclarecimento, né? E, assim, eu tenho essa opinião muito formada para profissionais de saúde mental. A gente que é de saúde mental, a gente precisa ter uma formação permanente. Acho que qualquer profissional de saúde tem que ter uma formação permanente. Mas no nosso campo é fundamental que o profissional faça análise, né, uma terapia, faça supervisão dos casos que atende em seu consultório ou na sua unidade de saúde, né? Eu não digo que de repente isso seja uma condição necessária para atuar em saúde geral, mas eu acho que seria muito importante, porque, meus colegas, na medida em que a gente está mais a par de nossas questões, a gente consegue enxergar mais as questões das outras pessoas, sabe? Se você for um psicólogo que não fez análise, não fez terapia, desconfie, viu? Porque a pessoa precisa trabalhar suas questões para poder ajudar as pessoas a trabalhar com as suas, né? Deixa eu ver aqui os hábitos diários para a prevenção da ansiedade, assim, são bem... É muito da pessoa, né? Talvez seria algo que a gente construísse com um técnico de referência no CAPS, sabe? É um projeto terapêutico singular, né, daquilo. Vejam vocês que para um paciente lá no CAPS, que é psicótico e tudo mais, para ele sair e fazer exercícios é algo de muita importância, né? Aquilo ali tem um papel importante na vida dele. Então, isso é algo que tem que ser construído junto com a pessoa, né? Qual é o alvo mais atingido por ansiedade? Poxa, eu não tenho essa informação. Quem é que foi me perguntou? Qual o alvo? Maria Aparecida. Poxa, Maria, eu não sei qual é o alvo mais atingido por ansiedade no nosso país. Rapaz, eu penso que as pessoas... enfim, eu não me arriscaria a dar uma resposta assim, né? Claro que pessoas expostas a situações de risco maior, né? Como, sei lá, bombeiros, policiais, são pessoas que estão ali constantemente lidando com situações de risco de vida, né? O que pode de alguma maneira fazer alguma relação com seu, enfim, né, sua falta constitutiva, como a gente viu. Mas eu não sei, é muito de pessoa para pessoa, vai muito da experiência que cada pessoa tem de vida, né? Às vezes a pessoa com a vida tão tranquila e branda passa por um incidente aparentemente, enfim, né, brando, e aquilo é uma vivência muito forte para ela, né? Então, penso que, sei lá, é muito de caso a caso, né? Uhum. E aí, pessoal, mais alguma dúvida que vocês têm? Algo que eu poderia, de repente, estar esclarecendo? Algo que não ficou claro também? Trouxe muita coisa teórica do campo psi, que se vocês quiserem tirar uma dúvida, parece que meu horário está acabando, né? Bom, pessoal, então, me despeço de vocês, com a satisfação de estar aí essa tarde junto com vocês. Espero que a gente possa se encontrar em outro momento. E seguimos juntos nessa rede de saúde, né? Desse povo brasileiro. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.